Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Fala, nação de Gombel, véspera de Natal. Já colocaram os cocôs de vocês no tempero para pegar aquele sabor para mais tarde tá todo mundo assadinha, douradinha. Pois é, vamos falar de uma delas aqui, né? O digníssimo Zé Eduardo. E temos vários assuntos ao decorrer do vídeo. Bom, só de começo, pra gente começar aqui, a gente já sabe do nosso paredão Ronaldo, contrato renovado com o nosso esquadrão de aço até o final de 2029. E todo mundo sabe que o Ronaldo veio da base do Vitória, do Vice e tudo mais. E no programa, Baraúna e Zé Eduardo falaram sobre isso. Mas Eduardo, como vocês já sabem, né, usa o seu tom de ironia em tudo que ele fala do Bahia. Bora acompanhar. Notícia do dia agora de forma oficial, Zé, é o contrato do goleiro Ronaldo por mais 4 anos. Renovou por mais 4? Bahia comprou e assinou por 4 anos. Aí é dedo de Rogério Ceni. São 5 temporadas. Né? Aí é dedo de Rogério Ceni. Aí é. E é um jogador que, desde que chegou, disse que era o clube dele do coração, apesar de ter sido formado. Aí já é mentira. Não, foi ele que disse. Aí é mentira. Aí ele é mentiroso. Aí foi ele que disse. Eu tô dizendo que ele é mentiroso, porra. O cara que foi formado no Vitória. Base do... É a mesma coisa de Paulo Isidoro. Passou pelo Bahia. Você jogou no Bahia, não, né? Joguei. Jogou? Joguei. Pô, não me lembro, não. Passei 4 meses. E depois eles sacanearam lá, não foi? Não, no Bahia não me sacanearam, não. Não, teve uma história que você não jogou lá. Você contou aqui, não, pô. Não. Eu estava com uma contusão no joelho para fazer a recuperação no Vitória. Eu não consegui fazer lá, aí fui fazer no Bahia. Aí fiquei lá meses e acabei jogando pelo Bahia. Pois é. Aí é a mesma coisa de chegar, Paulo, você vai perguntar. Aí fechar um contrato milionário, 4 anos, pra garantir a vida dele, aí sou Bahia desde pequeno. Mentira, porra! Que outro dia disse que era Mentira! Que era Bahia. Mentira! E Vampeta, que é cria do Vitória, disse que outro dia era na Bahia. Não, lá no programa de São Paulo, na Jovem não, Pan. Não. Vou pegar o corte. Não, é mentira, é mentira. Procura esse corte é de mentira, Vampeta. é Foi mentira, ele que porra. disse, eu vou dizer o quê, mentira, pai? é mentira. Os caras vão, Paulinho. Fala a zorra deles. Pra Eu ganhar vou fazer like. o quê? Pra ganhar like, é mentira, então porra. pronto. É mentira, porra. Eu tenho que Porra, botar na palavra do cara. O Ronaldo dizer que ele é Bahia, porra. Ele disse, Ele não rapaz. pisa no Barradão nunca mais se eu fosse presidente do clube, porra. Barradão sustentou ele a vida toda. Aí eu te pergunto, quem quer pisar no Barradão? Quem faz questão de pisar naquilo ali? Olha, viu, Zé Eduardo, aqui eu falo de aves, de frangos, de galinhas, eu lembro deles, gente, sabe? Não ia nem começar o vídeo com esse assunto, mas aí eu vi essa matéria e quando eu falo de galinhas, vocês já sabem, né? Mas é isso aí, Zé Eduardo, é isso aí. Bom, e antes da gente começar os assuntos sérios, eu já vou desejar a vocês aqui um Feliz Natal, abençoado, com saúde, que a gente passe perto da nossa família. E você que por algum motivo de força maior, né, não possa estar reunido com a sua família e tudo mais, se sinta abraçado com a família Mais Um Bahia, tá bom? Bora lá, galera. Bom, o presidente do Flamengo deu uma declaração bem polêmica e te digo que me deu até um certo ranço. De certo modo, muitas coisas que ele fala dá sim para ser absorvido e aprendido, mas vindo desse senhor, a gente fica com certo ranço. O presidente do Flamengo, o BAP, realizou uma reunião para sócios do clube na noite desta terça-feira no Salão Nobre da Gávea. Abre aspas, a gente não vai mais deixar que nenhum clube gaste mais do que a gente em uma janela no Brasil. Acredito que em 2029, o único clube do Brasil que não vai virar SAF é o Flamengo. Oh, que lindo. Palmas pro Senhor. Quando eu disse que podia gastar 1 bilhão, eu até falei isso com vocês aqui, né? Que ele tinha dito que se fosse preciso gastar 1 bilhão em contratações, ele gastaria. O que eu estava dizendo para todo mundo agora é a minha vez de gastar. Oh, só não gastou com os meninos lá na situação que aconteceu lá no Ninho, né, querido? Pois é. Tem mais, viu? Tem mais.
ele fala sobre... Ele dá algumas indiretas sobre alguns clubes. Bora acompanhar. E elevar o padrão da infraestrutura do Maracanã. A gente está fazendo um camarote da presidência. Vai ser nível Santiago Bernabéu, que a gente inaugura agora em janeiro. Nós vamos fazer uma série de intervenções no Maracanã. Nós vamos ter aquela rede que em alguns lugares a gente recebe, aquela rede super amistosa que tem no campo do Atlético Mineiro, do Palmeiras. Nós seremos absolutamente recíprocos. Você recebe a gente com aquela merda daquela rede, vai ter uma rede pior e mais fechada no Maracanã para você. Certo? Quem tratar bem o Flamengo será tratado bem quando vier jogar aqui. Né? Tacou uma pedra na gente, a gente taca uma montanha em você quando você vier aqui. Esse vai ser a... Exige atenção. O que acontece quando a gente começa a ganhar tudo? Você começa a botar um salto alto, começa a se achar o rei da cocada preta, começa a achar que você é melhor do que os outros, que você pode muito. Então, tem a ilusão do soberano. Clubes que pararam no tempo acreditando serem inalcançáveis. Né? A acomodação dos seus conselhos impede a modernização institucional. Por quê? Porque eu sou o rei. Eu vou continuar assim. E a gente já viveu isso e não está muito longe. Isso é um caso de menos de 20 anos atrás. Tem outro caso de clube que vivia equilibrando suas contas vendendo atletas. O cara se torna refém do mercado. Chega uma hora que ele não tem um atleta para vender, que o mercado está ruim, como é que ele equilibra as contas dele? Ele quebra também. Esse é outro clube importante brasileiro. Qual é o risco para a gente? Transformar a base apenas em commodity financeira. Não pode ser. Não pode ser. Você não pode pagar as suas contas ou acreditar que você vai fechar as suas contas vendendo só jogador da base. Vamos trabalhar para vender bem a base? Vamos. Mas a gente não pode contar com o ovo dentro da galinha. Não, eu fecho as contas desse ano, do ano que vem, vendendo 2 ou 3 garotos da base. Não pode ser assim. Déficit de governança, né? Clubes que sofreram com falta de profissionalização, crise política. O cara é campeão de absolutamente tudo, ganha um estádio, não paga o estádio, 10 anos depois está quebrado. Certo? Pois é, né, querido? Tem clubes aí que acontecem tragédias e ninguém é culpado, né? Se o Flamengo fosse tão soberano assim, a gente sabe... Não vou aqui tapar o sol com peneira e ser hipócrita de dizer que não. A gente sabe o tamanho da grandiosidade do Flamengo. Mas se o Flamengo fosse tão grande assim, o senhor não estaria preocupado em estar aí soltando piadinha para os demais clubes e em fazer isso aqui. Enquanto estava acontecendo o jogo do PSG e tudo mais, que eles perderam. Perderam até 4 pênaltis. Este senhor, este cidadão, estava aí correndo atrás, mexendo os pauzinhos no famoso popular brasileiro contra as SAFs. Agora, por que o senhor tem tanto medo assim dos clubes que irão virar SAF? O senhor poderia responder isso, porque os clubes vão ter um poder aquisitivo até maior do que o seu e construir CTs como o Bahia está construindo e não matar os meninos como vocês fizeram? Flamengo atua nos bastidores para elevar a atribuição das SAFs na reforma tributária. Pois é, o querido quer que aumente em 8,5% os impostos para a galera que vai virar SAF aqui no Brasil. Pois é, enquanto se prepara para a final contra o PSG, Flamengo trabalha nos bastidores contra o avanço da Sociedade Anônima de Futebol, SAFs, segundo... o colunista Lauro Jardim, do O Globo. O presidente rubro-negro, tinha que ser, né? Luiz Eduardo, famoso BAP, atriculou diretamente com deputados para incluir um projeto de regulamentação do Comitê de Gestor do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, uma alíquota de 8,5% para SAFs, revertendo a redução para 5% aprovada pelo Senado. Pois é, de 5% ele quer que pague 8%. É por isso que tia Leila, vou chamar de tia Leila, que eu gosto de chamar ela assim, não come reggae do senhor, no famoso baiano. É por isso que tia Leila abre a boca e fala. E eu gosto de Leila, porque Leila não tem medo, não tem rabo preso e não se segura em dizer a verdade a vocês. Né, queridos? Ai, ai.
É fácil, né? Tendo Globo e demais, não posso citar nomes aqui, e demais ajudando vocês é muito fácil. Muito fácil. Como nós já estamos falando em investimento, bora ouvir um pouquinho a fala do nosso ex-presidente Belitani, o homem que trouxe a revolução para o Bahia. Já agradeceu a Belitani hoje pelo Bahia estar onde está. Belitani fala um pouquinho sobre a sua trajetória com o Grupo City, que de primeira não foi aceito, não foi fácil como a gente pensa que foi, só arrumou a casa e foi, não, já tinha um trabalhozinho de anos, vamos embora acompanhar. Muito pequena, e a gente tinha um controle absoluto, essa era a nossa dívida. Uma dívida alta para os padrões de um clube do tamanho do Bahia, mas era uma dívida controlada, bem administrada, e foi a única SAF do Brasil que obrigou o investidor a quitar a dívida no D0, como a gente chama, no começo do projeto. E sem dinheiro da própria SAF. Foi o dinheiro externo do investidor que chegou e quitou, hoje o Bahia não deve mais nada. Sei que você não é presidente do Bahia hoje, mas o coração não deixou de ser tricolor e acredito que você ainda acompanhe muito de perto o dia a dia, a vida do Bahia, até por essa responsabilidade acessória que você carregará para o resto da vida, de ter sido o cara do deal, né, do negócio Bahia City. Como é que está a vida do Bahia hoje? Como é que está a receita do Bahia? Como é que está o orçamento do Bahia? Como é que está essa projeção de curto prazo do Bahia? Muito bem, João. Eu dizia uma coisa na transação, né? Eu dizia assim, eu moro em Salvador, eu quero continuar morando na Bahia e eu quero daqui a 10 anos andar na minha cidade de cabeça erguida. Esse era o objetivo que a gente tinha, né? Eu não posso torcer por um clube, viver naquela cidade e daqui a 10 anos o projeto foi fracassado. Então essa era a nossa neurose. Assim. Existe ex-dirigente, mas não existe ex-torcedor. Não né? existe. E ex-dirigente que fez a SAF, se a SAF não der certo, ele fica marcado para sempre, né? Eu acompanho todos os jogos do Bahia, vou a todos os jogos, tenho o meu camarotezinho lá que eu divido com meus amigos, a gente está lá acompanhando, hoje podendo tomar minha cervejinha, podendo xingar, eu falei com o professor Rogério Ceni outro dia, podendo xingar o treinador de vez em quando, né? Então assim, é a liberdade do torcedor. Pode vaiar. Pode vaiar, exatamente. Não deve, mas pode. Exato. Eu te entendo, Belitani, eu te entendo. Ele fala também, gente, sobre o que o torcedor do Bahia tanto quer, que são títulos. A gente entende que até 5 anos de projeto, quer dizer, ali até 2028, 2029, é natural que você passe por uma primeira etapa, que é ganho de competitividade. Você tem que passar a estar disputando o topo do futebol brasileiro. Significa, por exemplo, que lá para 28, 29, a gente deve ter, talvez, se aproximado mais de uma final de Copa do Brasil, se aproximado mais de um G4, ou consolidado mais no G6, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, passar para as fases de playoffs da Libertadores. Eu acho que esses são os caminhos esperados em 28, 29. E a partir daí vai ter, logicamente, uma cobrança maior por um ou outro grande título a cada 2 ou 3 anos. É isso que é a nossa expectativa, assim, né? Uma Copa do Brasil, depois 3 anos depois conseguir eventualmente pegar um Campeonato Brasileiro, campeão da Sul-Americana, ou mesmo da Libertadores em algum momento. O projeto tem essa grandiosidade, tem essa expectativa, mas dosa a cada momento no seu momento. Mas o que você está dizendo é, apesar de ter os pés no chão, o sonho é alto. O Bahia sonha em ganhar as grandes competições. O Grupo City tem um planejamento para chegar, para conquistar, para ganhar. Muito alto. O projeto econômico, quando ele custa alto para chegar, ele tem uma estratégia também de retroalimentação econômica. Ou seja, se o Bahia é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, se vai para uma final ou é campeão da Libertadores ou da Sul-Americana, aquele jogador que valia 10 milhões de euros passou a valer 20 milhões de euros. É assim que o mercado funciona. Então a estratégia do Grupo City é que o Bahia seja campeão e dispute coisas grandes do futebol brasileiro, não apenas porque se comprometeu com a torcida do Bahia, mas isso faz parte da estratégia econômica, faz parte do projeto econômico. A gente entende que... Essas falas do Belitani explicam muitas coisas que estão sendo construídas no Bahia. Eu sei que a gente quer o resultado logo, mas tudo com paciência e cautela vão ser alcançados. E é isso que incomoda aquele senhor. É isso que tá cutucando e deixando ele preocupado de tirar a soberba e soberania que eles acham que tem. E a queda desse povo não é muito legal não, né? O Flamengo aí tá se achando, esqueceu do seu passadinho, das suas dívidas passadas. Lógico, um bom trabalho, um bom projeto, se organizando, tudo direitinho. Ótimo, mérito dele, parabéns. Mas daí tá com a sua soberba bem alta e falando o que está falando, querido. Cuidado, cuidado.
E o nosso miteiro Everton Ribeiro também falou sobre o CT, o futuro CT do Bahia, falou sobre títulos, que é o que o torcedor do Bahia tanto almeja. Bora acompanhar. Conseguiu, né, os 2 primeiros títulos com a camisa do Bahia. Por mim, a gente já teria ganho tudo. Mas a gente sabe que é passo a passo, acreditam no projeto e acredito também que a gente vem dando um passo de cada vez, se fortalecendo, botando no cenário dos grandes times novamente. E o projeto que tem do CT daqui a 2 anos é um fenômeno. Eu vi de perto. Quando terminar aquilo, o Bahia vai dar um passo muito grande. Querem ter a melhor categoria de base do país. Então, tá se estruturando, né? Então, pra chegar nisso, então o Bahia tem muito a crescer ainda. Então vamos ter um pouquinho de paciência, que tudo vai dar certo no nosso quadrão de aço. Pra vocês verem, né, a fala do Everton em relação à nossa base. Eu já tinha trago um vídeo até em relação a isso. O quanto a nossa base hoje é elogiada. Quanto o Bahia evoluiu em questão de valorizar o jogador e vender. Tudo isso, gente, é caixa, é investimento, é dinheiro que precisa entrar. Pronto, o senhor do Flamengo disse que vai gastar 2 bilhões em contratações, em investimentos no Flamengo. E aí? Sabe? Então, você vê, o Palmeiras gastou tanto, investiu tanto. E o Palmeiras ganhou o que esse ano? Então vamos ter um pouquinho de paciência, cautela. Tanto que a gente viu até aqueles vídeos da Leila falando das cocós, né? Meu sub-20 ganha do Vitória. Nunca vou esquecer disso. Ai, eu amo Leila, cara. Eu amo a posição que a Leila se coloca. Ela não cala a boca, ela não abaixa a cabeça pra ninguém. E quando ela tem que falar, ela fala mesmo. E é isso aí. Mais uma vez, que eu já tinha visto essa notícia alguns anos atrás, alguns anos não, acho que o ano passado, ó, doida. Mais uma vez, a mesma história do Talisca, vamos aqui. Bahia anuncia negociações a Rodrigo Becão. Será que desta vez vai? Bahia abriu conversas visando a contratação do zagueiro Rodrigo Becão. Formada nas categorias de base do Tricolor e que atualmente defende o Fenerbahçe na Turquia, mesmo clube do Talisca. E aí, galera, vocês acham o que desse nome? Deixa aqui nos comentários. E falando em Talisca, temos um videozinho, uma novidadezinha sobre o Talisca. Qualquer coisa sobre o Talisca deixa uma galera aí eufórica, né? Talisca em suas redes sociais postou um momento com seu filho e ele estava com a camisa do Bahia. Pois é, tem áudio. Direita. Direita. Cabeça. Boa, garoto. Cabeça. Boa. Direita. 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 Cabeça. Boa, garoto. O filho de Talisca deve estar igual ao meu filho. Meu filho só quer treinar, fazer as coisas com a camisa do Bahia. Vai brincar em casa com a bola. Tudo que tem que fazer tem que colocar a camisa do Bahia. Bom, por hoje é só. Beijo, Tricolor. Mais uma vez desejo a vocês um Feliz Natal. Natal abençoado, com saúde. Quem for passar com a sua família, aproveite. Quem não puder, sinta-se abraçado. E é isso, tá? Beijo, Tricolor. Fiquem com Deus e até a próxima.